Hein? Pedir pra ela dançar agora? Posso colocar a música de novo? Põe a música de novo, então, pra senhora dançar. Sai daí, filho. Já estão me pegando, já? Então. Cara, o que ele tá fazendo aqui com eles encaram demais. Sim, gente. Vocês ficam com essas máquinas enormes aqui na pacata Costa de Dentro. Olha lá. Arrancou o quê? A pele desse meu... Ah, O frio é foda pra fazer. Como se diverte? feliz? Gostaria de ser apresentada, Dona Verde? Eu me apresento. Eu sou professora Marilde Rodrigues. Digo professora porque lecionei 43 anos. Comecei com 20 e fui até 63. Quer dizer, porque eu me apaixonei pela arte de educar. Então, foi uma vida dedicada. Eu fui professora de todos os níveis. E quando eu me aposentei, depois de 43 anos, eu precisava continuar, porque eu sempre fui uma pessoa que me cultivei. Eu nunca fiquei parada. Eu sempre me meti em tudo, quanto era curso, palestra, essas coisas que haviam, assim, e muitas viagens, congressos, cursos, eu estava sempre fazendo. A responsabilidade de quem convive com crianças e jovens, né? E adultos. A gente precisava estar sempre atualizada. Meu nome é Cristiane Guimarães, também gosto de ser chamada de Cris. Sou professora de língua portuguesa aqui por perto, na Armação, no Brigadeiro. A gente está aqui no caminho da Costa de Dentro, que encontra a Costa de Cima. E nós viemos aqui para contemplar, né, num caminho que a gente sempre caminha com as crianças, num caminho que faz parte da minha vida, faz parte dos meus momentos de silêncio, de oração, de poesia, de agradecimento também. A gente meio que se misturou um pouco a ele nesse tempo, principalmente de pandemia, né, vindo muito com as crianças aqui, contemplá-lo. E nesse tempo que eu moro aqui na Costa de Dentro, que já tem 15 anos, ele sempre chamou minha atenção, então por isso que eu convidei vocês para virem conhecê-lo, assim, que é um personagem, é um ser especial, né, na nossa vida aqui. Atenção, filme esse momento. Não vai parar de filmar. Oh, valeu. Obrigada. Cadê o Pedro Ketchup? Valeu. Eu sou entrevistado, tá bom? Nossa, tudo que aconteceu na minha vida aconteceu no escola. Eu lembro que quando eu era mais novo, na casa do meu pai dá aula de sociologia, ele tinha um filme clássico de sociologia que era A Guerra do Fogo. E foi interessante porque foi um dos primeiros momentos que eu vi o homem primitivo de alguma forma, né? Uma ideia sobre a humanidade, como ela se desenvolvia de alguma forma. Tipo, eu lembro que tinha uma cena no filme, que foi a primeira vez que eu vi isso e refleti, que eles não sabiam que era rir. E aí, de repente, eles encontram uma menina de outra tribo, e aí um cara se machuca, etc, e ela começa a rir deles. E no final do filme, repete essa cena deles se machucando e eles rindo dele. E aí, esse novo grupo tá rindo dele, porque eles aprenderam o que é rir, eles misturaram as culturas, sabe? Eu acho que essa parte de mistura foi bem legal. Aqui é a minha sala. Essa sala eu mandei pintar de rosa, que era a cor da minha mãe. Eu me mudei para cá em 88.
E as paredes eram todas brancas e a mamãe gostava muito de casa colorida. E eu me sinto muito bem nessa sala, porque o rosa dá uma sensação assim de amorosidade, de calor humano, né? Eu nasci numa família muito simples e não tínhamos livros em casa, mas mesmo assim eu me envolvi muito cedo com prática de ler, né? Na escola, quando eu comecei a escrever, fazia uns textões, assim, nada combinava com a idade, né? Aquela coisa... Assim, me soltava muito na escrita. E aí, de repente, estou no curso de letras. Mas ainda assim não entendia muito bem, né? Do ponto de vista assim, pessoal mesmo. Por que essas práticas, né, eram importantes para mim. E aí, com o tempo, eu fui entendendo que também não era só uma relação da profissão, que era uma relação mesmo de expressão, de liberdade, de expressar um modo de olhar, de expressar a minha relação com o mundo. Então, teve vários momentos. Foi graças a Laurinha, uma colega de sala minha na época. Ela fazia eletrônica comigo. Ela sempre fazia propaganda que tinha pipoca gratuita, etc. Então, um dia eu resolvi ir. E aí eu acabei indo com uma certa frequência, foi isso. Já, os encontros do Cineclube, no geral, começava umas 6 e a galera ia entrando. E aí, se tu chegasse um pouco antes, acontecia às vezes, de ir organizando a sala de fato, ajudando a organizar a sala, né? E aí a gente tinha as sessões em que já estava anunciado o filme. E depois a gente tinha o debate. Aí no debate a gente discutia as questões do filme e eu achava legal essa parte também. Dependendo do dia, ou todo mundo ia para sua casa, ou a galera acabava indo no bar. E aí no bar, muitas vezes, a gente prosseguia com a conversa que a gente estava. Como professora, eu sempre fiquei assim, muito curiosa para conhecer o Clube de Escrita. Quando eu tive a oportunidade de sair mais do sul da ilha, estudar, né, eu comecei a perceber assim, a possibilidade de me aproximar mais e participar mais efetivamente. Eu conheci através, né, de estudantes, egressos, mãe de uma estudante que fez uma atividade artística lá. E aí a filha acabou participando do lançamento do livro da Kaori. E ela trouxe esse livro para a sala de aula. Professora, eu estava lá, eu conheci. Falei, olha que legal, foram várias coisas assim confluindo para desejar estar no clube, para conhecer o clube. E aí depois eu conheci a Elisa no grupo de pesquisa, então tudo fluiu para estar no clube, vivenciar essas experiências de escrita diferentes da sala de aula, né? E aí com o clube eu pude me aproximar, participar dos exercícios e ver, uau, que legal, né? Poder estar com pessoas interessadas nesse exercício de escrever. Entre as palestras que eu participei, uma me interessou muito, que era do professor Pierre Weil. Ele fez a explanação sobre a Universidade da Paz. Eu me interessei, eu disse, quando começarem aqui eu vou. E a gente ia lá todo fim de semana, um fim de semana por mês. E a gente tinha por hábito, quando fazia uma comemoração, se reunir assim, todos de mão dadas, em roda, e fazer a tal dança. Aí nós começamos a fazer o curso Dançamos os Florais de Bach. E quando eles se interromperam lá, eu soube que tinha começado aqui. E aqui é pertinho de casa, não preciso ir de carro. Isso aqui é o meu grupo da Universidade da Paz, lá que a gente dançava. Vocês querem ver? Esse é aqui o grupo, ó. Olha só. Esse aqui é outro grupo. Esse é lá na igrejinha.
Agora deixa eu ver o celular. Bom, como participante cada encontro era uma sensação nova, um exercício novo, pessoas, algumas já conhecidas, outras diferentes. Saía com os caderninhos cheios de anotação, depois selecionava algumas coisas para enviar. Eu até tenho ali alguns caderninhos desses. E eu vou pegar, posso pegar? Vou pegar os caderninhos. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Esse aqui eu citei, né? Esse aqui eu citei como que eu conheci o clube, que foi através desse livro aqui da Kaori. Então, esses caderninhos eu levava lá para fazer as oficinas. E aí algumas das propostas, elas estão perdidas por aqui, assim. Inclusive, né, esses caderninhos foram que me ajudaram também a pensar nessa ideia do caderno Fotossíntese da Voz, porque ele foi uma reunião assim de escritos. Então, vários escritos que tem no caderno Fotossíntese da Voz, eles nasceram lá também. Eles, né, materializaram lá nos exercícios do clube. Deixa eu ver aqui onde que tá. Então, esse poema foi iniciado lá, e ele diz assim: há dias, em conversa com as Ilhas Três Irmãs. Há dias em que as folhas não caem, tornando meu outono impossível. Há dias em que o céu não responde em nuvens minhas fantasias e desejos mais secretos. Há dias em que a crueza da matéria fere os ouvidos, os olhos, o coração. Há dias em que o homem grita silencioso, lembrando a incomunicação do verbo. Há dias em que nem as lágrimas sossegam as montanhas, os abismos e os vulcões que brotam na pele do mundo e na nossa pele. Há dias insuportáveis em que a crueza do adeus e da contingência do nosso tempo arranca a leveza e a vontade de seguir. Há dias em que a poesia foge, deixando rastros insanos de uma lucidez doente. Há dias em que nada garante o arranjo, a possibilidade, a procura, o chamado, a resposta, o caminho, o sentido. Há dias em que passam cavalos alados galopando, vindos de todas as direções. Atravessam meus horizontes, deixando sem ação as mãos e o corpo inteiro desnudo e entregue. E não me levam, e não me levam, e não me levam. Em conversa com as Ilhas Três Irmãs. Agora, com essa friagem que deu, o meu médico, que eu estou agora vindo da Covid, né? Estou em recuperação, está sendo difícil eu ir para voltar à noite. Por isso que eu não posso ir de carro, porque lá não entra ninguém, só professor, né? Aluno não, nem especial, né? Mas, mesmo assim, a senhora ainda está dançando em casa? Eu danço em casa, porque a Magda me manda as músicas que eles trabalham e eu pego na... Deixa eu ver sua alma. Ai, Aqui eu não estou em grupo, eu estou indo para trás e para frente, né? Coisas não das mãos e sai. Passinhos para trás, passinhos para frente, passinhos para o lado. Ui, agora eu cansei. Vocês começaram a namorar com o Cinema por mais No dia do meu Laranja Mecânica. Ah, foi na Laranja Mecânica? Foi no dia do Laranja Mecânica. Ah, viu? É o favorito de todo mundo. Imagina tu
assistisse coisa e a galera começar a ir no cineclube com esperança de arrumar namorado. Quando eu tiver. Tinder do Quando eu IFES. tiver. Ele foi pro Guaraná, só trouxe Ei, e a produção? Como A é que produção fica na não questão come, né? batata? É a produção? Depois do filme, a gente tem o debate, é claro, ali por coisa, só que o debate ele sempre vai continuar na sala de cinema porque ele tá muito vívido depois no bar, porque ele tá muito vívido na gente, assim. E a gente quer conversar, quer continuar a discussão do filme, abordar outros pontos que a gente acabou não conseguindo no debate, mesmo porque a gente tinha hora pra sair, né? Acho que a gente ficava no máximo até as 9, não lembro. Quem era essa galera do cineclube? Vamos ver. Naquela época iam eu, o Otávio ia mais raramente, o Victor ia bastante, o Victor Rocha. O Vitor Torre ia com uma certa frequência, o Miojo. O Pedro, quem mais? Tu, claramente. A Laurinha ia bastante. A Tami ia bastante também. E eu acho que daquela galera, principalmente, eram vocês mesmo, assim. Não sei se eu tô esquecendo de alguém. Provavelmente eu tô, de vários, mas é sobre isso, sim, tá tudo bem. Essas pessoas, foi realmente pessoas que eu fui desenvolvendo uma amizade. Como eu disse, para além do cineclube, a gente frequentava o bar junto, a gente trocava uma ideia. Então, acho que até a minha iniciação de realmente começar a sair foi mais com a galera do cineclube, de certa forma. Antes eu não saía tanto. Por estar lá no clube, meio que eu me relacionei com a cidade também de uma outra maneira, né? Eu tinha aqui a minha rotina, casa, costa, armação, e aí no clube eu passei a me relacionar com a cidade, com o caminho, conhecendo autores da cidade, né, que passam por lá para propor exercícios ou passam por lá como, né, participantes também. O IFSC é uma paisagem assim que sempre fez parte da minha vida profissional aqui em Florianópolis, porque eu sou professora de séries finais, né? Então eu sempre falo para os estudantes, olha, tem né, um ensino médio legal ali no IFSC, e não é só por ter uma relação com a profissão, mas porque lá dentro tem muita coisa legal. Então, o clube de escrita me fez sempre assim parte dessa minha fala com os estudantes. Não é um ensino médio de qualidade, mas também tem um mundo de experiências lá que vocês vão viver, vão se transformar, vão conhecer espaços que não é toda escola que tem, né? O meu pai, durante a pandemia, ele acabou desenvolvendo, durante ou até antes, agora eu não estou lembrado, ele acabou desenvolvendo um hobby de construir máscaras africanas baseadas em argila. Essas máscaras aqui atrás foram feitas de realmente uma interação com meu pai, de a gente estar lá juntos, aí a gente coloca uma musiquinha e vai fazendo as máscaras. E tem uma diferença. O meu pai, ele busca fazer as máscaras realmente baseando em toda a cultura, ele realmente faz pesquisas sobre a construção e ele se baseia naquilo, sabe? Naquela cultura. Tanto que ele faz umas do Burkina Faso, que é uma mais com formas geométricas, etc. E eu já faço mais das minhas referências de alguma forma. Já é algo mais genérico, já mais pop, digamos assim. Tanto que se tu for ver, aquela ali no fundo, essa mais embaixo, pelo menos pra mim, me lembrava um Arlequim, por exemplo. E eu só vou fazendo, sabe? Eu sou realmente, tipo, qualquer arte que eu vou fazer, eu não gosto muito de projetar, eu gosto de eu ir fazendo e a partir da primeira linha, o que vier é lucro. Mas na pandemia também tava dançando. Hein? Na pandemia também tava dançando? Não, na pandemia eu fiquei afundada no fundo de uma cama, 2 meses afundada, não me mexia. Levei mais de 2 meses para aprender a dar um passo.
Fiquei 4 meses internada, sabe o que é isso? Quando eu consegui equilibrar, não tinha força nos braços, porque não podia segurar o andador. Então era só sair da cama com cadeira de roda, né? Agora vocês imaginem eu de cadeira de roda. Aí aprendi, eu fiz um curso de dança circular para cadeirantes, sabe? Mas a gente tem que ficar na pontinha da cadeira para poder fazer os movimentos, né? Pezinho para lá, pezinho, porque é altamente disciplinante, que esquerda, direita, frente, para trás. Então a gente tem que seguir o ritmo da música. E olha, e ficar na pontinha da cadeira cansa, rapaz, não dá para encostar, né? Né, Mel? É? Eles nasceram me vendo, né? Lendo, preparando aulas, lendo textos de estudantes. Chega uma época que você tem mesmo que parar para organizar tudo aquilo que você tá fazendo na escola. E aí eles cresceram me vendo, né? Também com esses textos pela casa, com os planejamentos. E então a leitura e a escrita, ela compõe a nossa vida. Faz parte assim do cotidiano, do profissional, mas não só, da brincadeira de fazer quadrinho, da brincadeira de escrever um poema, da brincadeira de ver um filme e depois comentar, né, quais foram esses efeitos do filme, né, na nossa percepção. É como se a leitura e a escrita não fosse tão distante como era para mim, na minha infância, por exemplo, né? A arte, ela é a expressão. A arte é o que mais aproxima o ser humano do selvagem. Porque a arte não é... Pelo menos ela não procura ser lógica, a arte não... A arte, ela é realmente tu tentar expressar uma sensação e fazer com que o outro receba. Então a arte pelo menos pra mim, é tu conseguir fazer essa troca de sensações. Se tu consegue trocar algum sentimento ou passar e fazer o outro sentir de alguma forma, tu tá criando arte. E a arte significa na minha vida realmente quando eu tô com algo dentro de mim e às vezes as palavras não vão falar, ou até mesmo eu não sei o que é. A arte, às vezes, ela serve para eu expressar isso de alguma forma e a outra pessoa poder ver. Eu expondo o que eu tô sentindo. Eu acho que é por isso que eu disse que, inclusive, tu poder passar e o outro poder sentir. Olha, eu tenho um primo artista, né? Eu tenho um primo artista, o Assis. Esse é o autorretrato dele, porque eu gostei, porque eu senti música nesse quadro. Eu disse, que coisa mais linda, Flauta de Pan era o nome. Sim, até hoje eu tenho uma conexão muito forte com algumas bandas, com músicas, assim, pela poesia, né? Porque quando eu trabalho em sala de aula, é impossível falar de poesia, falar de poema, falar de linguagem literal e não literal, sem falar de música. Porque eu acho que, não só na minha família, mas os brasileiros, de modo geral, acho que acessam essa outra linguagem, a linguagem poética, muito pela música, né? Muita gente que não tem acesso aos cinemas, porque são muito caros, definitivamente, e muito longe, e muitas vezes muito longe da comunidade, por exemplo, o Cineclube pode ser uma abertura, sabe? Ela é esse espaço onde as pessoas podem se sentir integradas. No Olho Olhó, por muito tempo, e eu acredito que vocês continuem,
buscando integrar o pessoal ali do morro, ali atrás. Eu acho isso muito importante nesse sentido. E para além disso é realmente poder olhar essa forma de arte, poder, que é o cinema, e analisar de uma maneira mais efetiva. A gente vê um filme que emociona e faz um comentário, faz um poema inspirado numa cena do filme, ou a gente lê um poema e aquilo fica ali no nosso corpo e depois a gente faz uma fotografia conectada com aquela imagem que o poema nos trouxe, ou ao contrário, a gente faz uma fotografia e nasce um poema. Então, as linguagens artísticas, elas são assim, elas conversam, elas se nutrem e o mais especial, né? Elas ajudam o ser humano a se transformar, se possível, né, melhorar um pouquinho nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. A gente precisa urgentemente disso, né, de espaços e tempos que as pessoas possam se reunir para conversar sobre o que é viver, né, como que a gente está vivendo, como é que a arte, as diferentes formas de arte, a música, a literatura, o cinema. Será que a gente pode conversar mais sobre isso, olhar mais, prestar mais atenção, como que essas linguagens fazem nos conectar com outros modos de vida, outro modo de ser humano, outro modo de viver junto, né, nesse planeta, na sociedade. Eu sou mãe de três quase adolescentes. Então eu vejo dentro da escola o quanto que eles são sedentos da interação, quanto que eles precisam interagir. Muito mais, né, do que alguns lá conceitos que a gente se debate ainda, né, algumas coisas muito antigas, que não tem mais sentido para eles. Já teve momentos que o Brasil já teve mais coletivos de arte em ação, olhando para as comunidades, olhando para o que as comunidades são, o que elas fazem, como é que elas se reúnem, o que é importante do ponto de vista social, humano, cultural, para cada comunidade. Quais são as práticas que tem ali naquela comunidade que pode ser valorizada e compartilhada por pessoas que, né, por artistas locais. Então é fundamental que a gente olhe cada comunidade, cada cidade, cada bairro com esse potencial de ter espaços e tempos e coletivos que oportunizem a interação e o fortalecimento das pessoas e das suas vidas e dos seus sonhos.